Olá, muito bom dia. São 8h04. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do TVMar News. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pela internet, no endereço facinho www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook e, é claro, através do aplicativo da TVMar. E ajude a fazer o TVMar News utilizando as nossas redes sociais. 8h04, nós vamos começar o programa ao vivo, direto com ele. Hoje tem Fernando Palmeira, logo no início do TVMar News. Muito bom dia para você, Fernando, seja bem-vindo. Bom dia, um abraço para todos os nossos queridos companheiros que estão aí apostos, a toda essa legião de grandes amigos que nos assistem sempre pela TVMar, em TVMar News. E nós já estamos aqui, ó, vendo um tempo bonito de muito sol em Maceió. Hoje a chuva deu uma trégua e o Astro Rei é quem predomina. O trânsito fluindo com muita tranquilidade. Estamos exatamente aqui na Bomba da Marieta, parte central do bairro do Poço, em Maceió. Olha ali, Comendador Gustavo Paiva, que escoa exatamente para uma confluência lá com a Barão de Atalaia, o trânsito também normal, passando pelo viaduto Ibigato Falcão. Aqui também, aqueles que querem contornar para ir para a parte litorânea de Maceió e voltar para a região norte, também esse trânsito aqui com muita tranquilidade. Basta dizer que nem semáforo tem por aqui, há muita tranquilidade nesse momento. A gente aproveita também, meu caro Mauro, para prestar serviço à comunidade. A Receita Federal começa nessa segunda-feira a pagar o segundo lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. Pelo lote também inclui-se aí restituições residuais dos anos de 2008 e 2016. Segundo informações da própria Receita Federal, cerca de 1,3 milhão de contribuintes que declararam imposto de renda neste ano vão receber o dinheiro do fisco. Ao todo, serão desembolsados e chegará ao contribuinte em restituição nada menos do que 2 bilhões 533 milhões de reais. A Receita Federal também pagará 467 milhões e 200 mil reais a 148.200 contribuintes que fizeram declaração entre 2008 e 2016 e que estavam na malha fina, considerando os lotes residuais de pagamento de 2016. Total de gastos de restituição chega a mais de 3 bilhões de reais. E aqui os telefones para o contribuinte tirar qualquer dúvida. O 4004-0001 para a capital, para as capitais brasileiras, e o 0800-729-0001 para as demais localidades. Ainda tem o 0800-729-0088, especial exclusivo para os deficientes auditivos. A Receita Federal, a gente aqui trazendo essa importante notícia para o contribuinte de Alagoas, de Maceió e de todo o Brasil. Também dizendo que daqui a pouco nós estaremos ao vivo lá da Praça Dom Pedro II, a Praça da Catedral, onde está a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, onde em 1997 aconteceu um levante, quando os servidores públicos, civis, militares, inclusive o próprio Poder Judiciário, não estava recebendo os seus duodécimos. Aí o pandemônio, Suruagi, um grande político alagoano historicamente e que teve uma derrocada triste, lamentável, uma mórbida despedida impulsionada pelo mal-estar da comunidade. Houve, ao que tudo indica, alguns comentaristas também acham, uma orquestração intestina desde o partido até FHC, que queria fazer as reformas como fez, nos tirando a antiga CEAL, o Produban e outros importantes órgãos do governo do estado de Alagoas. E aí o povo não aguentou a pressão, mais de 6 meses sem receber salário, aí partiram para o levante. Por sorte, graças ao Exército Brasileiro e o coronel Antônio Carlos, à época, nós estávamos lá, nós estivemos ali naquele momento crucial, perigosíssimo, e por sorte não tivemos um banho de sangue. Suruagi não resistiu às pressões, a Assembleia Legislativa tinha lá aquele batalhão
para tentar segurar o governador, mas não deu para segurar. O povo foi às ruas e quando o povo quer, é o que aconteceu. Atendido o povo para evitar o pior. E aí na criatividade do então comandante do Exército, Carlos Antônio, que nós tivemos várias vezes contatos com ele, ele teve essa inspiração, segundo ele me disse, a inspiração divina de colocar o primeiro pelotão com balas de festim. Mas logo em seguida ele me assegurou, era bala de verdade, fuzil de alto calibre, e iria ser uma chacina caso o pessoal não fosse ao solo, deitasse e respeitasse aquela primeira rajada que, graças a Deus, foi de festim. Lembro-me como hoje, eu transmitindo para a Rádio Gazeta ao vivo, eu registrava o povo arrancando literalmente as grades da Praça Dom Pedro II e fazendo com que houvesse um arrefecimento político e que Suruagi teve pelo menos a humildade. Segundo ele próprio dizia sempre que não renunciou, ele apenas se licenciou. Mas no fundo, era sim uma renúncia para a paz que voltou depois a reinar em Alagoas, quando em Brasília, Fernando Henrique Cardoso e aqueles que queriam mudar Alagoas voltaram tudo à normalidade, com as verbas vindo aos cofres públicos, e aí o estado de Alagoas voltou a caminhar normalmente. Mas um momento histórico que nós vamos registrar daqui a pouco, o palco desses acontecimentos. Temos informações de que haverá manifestação também, mais uma vez, lembrando aquele 17 de julho. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar News, e a gente segue com você, meu caro Viderlan, aliás, meu Mauro Wedekind. Muito obrigado ao querido Fernando Palmeira, trazendo aí as primeiras informações e contando um pouco desse fato que, sem dúvida nenhuma, é o fato mais importante da história recente do nosso estado. Agora, 8h11 e nós também preparamos uma reportagem especial com o depoimento dos principais personagens envolvidos naquele 17 de julho de 1997. Daqui a pouco a gente vai exibir para vocês. Mas antes disso, nós vamos tratar de um assunto que chamou a atenção do mundo inteiro, já que a Suprema Corte Russa proibiu a atividade de testemunhas de Jeová, que lá na Rússia tem cerca de 175 mil seguidores. O grupo é considerado uma ameaça para os direitos das pessoas, da ordem pública e da segurança pública. Vejam vocês, um líder russo das testemunhas de Jeová, o Yaroslav Sivolsky, ele disse o seguinte, que está chocado com a decisão dos juízes e também anunciou que a organização religiosa vai apelar. E isso de fato aconteceu, tanto é que o julgamento acontece na data de hoje. Na ocasião, ele disse, não pensava que algo assim poderia acontecer na Rússia moderna, onde a Constituição garante a liberdade de religião. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui o Jerônimo Leone Leandro Lima, ele que é representante de notícias das Testemunhas de Jeová em Maceió. Jerônimo, muito bom dia. Eu fico imaginando como é que essa notícia repercutiu entre vocês, né? Realmente, como ele disse, é motivo de choque, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro. Tudo bem? Tudo bem. De fato, é uma situação que não se espera acontecer nos dias atuais, né? Você veja que, muito pelo contrário, o trabalho das Testemunhas de Jeová em todo o mundo tem sido reconhecido como pacífico. Nós ensinamos a Bíblia às pessoas, nós nos empenhamos em estudar para levar o melhor que temos das informações da Bíblia às pessoas. No entanto, o que se pensa lá na Rússia sobre o nosso trabalho. E essa decisão hoje, qual é a expectativa de vocês em relação a isso? Então, você veja, Mauro, que essa decisão que foi tomada no dia 20 de abril de 2017, veio a que se sucedesse uma série de ataques contra as Testemunhas de Jeová. Ataques de abuso, violência, discriminação, incêndio de prédios onde nós nos reunimos, incêndio de casas particulares de Testemunhas de Jeová, expulsão de filhos de Testemunhas de Jeová na idade de 8, 14 anos de escolas, demissão de Testemunhas de Jeová de algumas empresas,
E essas atitudes, elas vieram depois da decisão da Suprema Corte contra o nosso trabalho, o Centro Administrativo das Testemunhas de Jeová. E o objetivo da Suprema Corte é que as atividades, elas parem naquele país. Nós deixemos de pregar a Bíblia às pessoas. E se isso continuar, segundo a decisão deles, isso é motivo de cadeia, de prisão. Por exemplo, no dia 25 de maio, o senhor dinamarquês David Christensen, ele foi preso, foi detido, levado sob custódia por 2 meses enquanto espera julgamento, e esse julgamento pode levá-lo a ficar de 6 a 10 anos na prisão, porque ele participa de um ofício religioso. Puxa vida. Entende? Então, nós esperamos que a Suprema Corte da Federação Russa, ela faça um julgamento justo, hoje, que é hoje, dia 17. E há um certo antagonismo na própria Rússia. Por exemplo, o presidente Vladimir Putin, no dia 31 de maio de 2017, agora passado, ele condecorou uma família de testemunhas de Jeová, né, Tatiana Novik, o seu marido, por criarem filhos que são padrão de uma sociedade justa. Essa condecoração é dada a pais que criam vários filhos, e ela foi concedida a eles às vésperas do Dia Internacional da Criança, e reza que é dada somente a pais que criam filhos e que os ensina a ter uma boa conduta moral, uma boa conduta religiosa, uma boa conduta social, um bom estado de saúde, que forme cidadãos que promova os direitos sociais legais daquela nação. Então, nós esperamos que essa atitude do presidente Putin, ela venha a contar a favor da decisão contra o que a Suprema Corte tem decidido, e que ela venha a anular, porque é um fato realmente verídico e um fato legítimo a favor das testemunhas de Jeová, o que o presidente Putin tomou a iniciativa de fazer, condecorando essa família. Então, nós esperamos que isso venha a contar a favor e anule a decisão da Suprema Corte no dia de hoje. Jerônimo, depois disso, houve algum ato contrário às testemunhas de Jeová no nosso país ou em outro país? No nosso país, não, mas em outros países tem havido, por exemplo, na África, em alguns países na África, como a Eritreia, há casos em que testemunhas de Jeová já estão presos há mais de 20 anos. E ao redor do mundo tem acontecido isso. Isso não é de hoje. Na Alemanha já acontecia isso. O próprio Hitler, ele queria exterminar com as testemunhas de Jeová na Alemanha nazista. A Rússia mesmo, na época pós-guerra e durante a guerra, deportou muitos para a Sibéria. Então, essas ações têm sido realizadas mundo afora. No nosso país, não temos registro de ações após essa informação da Rússia, não temos notícia nenhuma de um acontecimento similar. Vamos torcer então, né, Jerônimo, agora para que a Suprema Corte Russa tome a decisão da liberdade, né? Afinal de contas, está na própria Constituição do país. Tomara que isso aconteça. Eu sei que você está com o horário apertado, eu quero agradecer demais aqui, gente, a presença do Jerônimo Leone Leandro Lima, ele que é representante de notícias das Testemunhas de Jeová em Maceió. Com certeza a gente vai noticiar todos os desdobramentos dessa história, viu, Jerônimo? Muito obrigado pela presença. Agradecemos a atenção de vocês. Muito bem. Gente, eu vou fazer o seguinte, um breve intervalo e eu volto já com a Jamile Bezerra, jornalista que fez uma matéria muito bacana e ela vai contar a história dela e dessa reportagem que ela fez sobre os usineiros aqui no nosso estado. Você não pode perder, é logo após o intervalo comercial. Cada investimento mostra o quanto nós, do Apvida, somos apaixonados pela vida das pessoas. Em breve, a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió. Além disso, as Apclínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado. Tudo para que você possa levar uma vida plena. Apvida faz bem para você.
A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. Toda essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do Apvida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Consegui uma ordem para fazer um cadastro, para me poder ganhar a casa, né? Graças a Deus a gente conseguiu. É tempo de melhoria de vida. A Prefeitura de Maceió entregou 1.200 casas no residencial Morada do Planalto. Uma parceria com o governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. O maior programa habitacional já realizado em Maceió. Já garantiu 10.000 casas. Serão milhares de famílias beneficiadas com mais qualidade de vida. É a Prefeitura trabalhando para melhorar a vida da nossa gente. Muito bem, estamos de volta com o TVMar News, agora 8 horas 22 minutos. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora à telinha da TVMar. Gente, como vocês sabem, a organização Arnon de Melo tem feito aí o que a gente chama da cultura da convergência das mídias. E hoje eu recebo com muito prazer aqui a Jamile Bezerra, jornalista que faz um trabalho brilhante na Gazeta Web e também na Gazeta de Alagoas, e que neste fim de semana, fecha aqui, Márcio, por gentileza, a manchete, a matéria que dá manchete à Gazeta de Alagoas é dela, olha aí, falando dos usineiros que reivindicam aí isenção no ICMS. Muito bem, e aqui está o outro lado, ó, o caderno de economia, usineiros, está vendo aí? Muito bacana o trabalho da Jamile Bezerra. Jamile, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui. Queria primeiro, antes de qualquer coisa, que você é muito jovem, mas já tem uma história muito bacana no jornalismo. Como é que você escolheu essa profissão, hein? Bom dia mais uma vez. Bom dia Mauro, bom dia a todos os telespectadores. Acho que é a profissão que me escolheu, né? É? Eu fui caindo no jornalismo e as portas foram se abrindo e as coisas foram dando certo. E cheguei, estou aqui hoje, estou na Gazeta Web, participando desse processo de integração, né? Junto com a Gazeta de Alagoas, a TVMar, a TV Gazeta, todos os produtos da UAM. E estou bem feliz, estou fazendo jornalismo sério, né? O jornalismo que a gente corre atrás quando entra na universidade. E tem dado certo. E a gente tem visto, legal. A gente tem visto o teu trabalho, eu acompanho, felizmente. Eu me lembro que quando eu vim para cá, em 2007, como correspondente da Record, eu fazia esse trabalho aqui na região Nordeste, e eu lhe encontrava nas pautas e via
o teu brilho, a tua determinação para fazer jornalismo. E isso é uma coisa que você não perdeu, pelo contrário, né? Só aumenta dentro de você, haja vista os prêmios que você e a sua equipe têm conquistado aí fazendo esse jornalismo tão importante. Como é que é fazer jornalismo hoje no meio eletrônico, na internet? É corrido, é difícil, é um jornalismo diferente, mas é o jornalismo do futuro, né? A gente sabe que hoje a internet é o veículo mais acessado para a busca de notícias, seja nas redes sociais, seja nos sites. Então, a gente tem corrido atrás, tem tentado levar o máximo de informação ao leitor de forma rápida, como eles querem, né? Todo mundo quer ver a notícia em tempo real. Então, tem sido bacana, tem sido uma experiência muito positiva, porque a gente tem conseguido cumprir a missão, né? De levar informações. Os prêmios, como você citou, são o exemplo disso. A Gazeta Web tem se destacado nos prêmios de jornalismo aqui de Alagoas. E eu acho que está funcionando, né? Se está tendo destaque é porque estamos no caminho certo. Tem muito a percorrer ainda, questão de rede social, tudo, mas estamos trabalhando fortes, firmes para isso, para chegar lá. Porque hoje, nessa avalanche de informações que a tecnologia nos proporciona, né, Jamile, realmente a gente não pode parar. Mas vamos falar então da matéria dos usineiros. Mostra aqui de novo, Márcio, olha que bacana. Como é que surgiu essa pauta, hein, Jamile? Conta pra gente aí os detalhes. A pauta surgiu de uma visão, né, do cenário, como é que está o setor sucroalcooleiro. A gente queria fazer um raio-x, eu e o Arnaldo Ferreira, que também assina a matéria, né, fizemos juntos. E queríamos fazer um raio-x, como é que está o setor sucroalcooleiro, né? A gente sabe que está em crise, mas que crise? A que ponto chega essa crise? Então, a gente fomos atrás, buscar as informações, buscar dados e conseguimos coisas bastante interessantes, né? A manchete chama para a questão do ICMS. Existe uma negociação do pessoal do setor sucroalcooleiro com a Cefaz, em andamento, uma negociação que não chegou ao fim, que está em andamento. Eles querem ICMS zero e, ao mesmo tempo, o governo do estado quer uma contrapartida. Que contrapartida seria essa? É o que eles estão discutindo. Então, assim, existe uma crise, a crise é real, né? Eu trouxe alguns dados aqui. Das 27 usinas que funcionavam em Alagoas, só 15 estão moendo esse ano. Puxa vida. Então, são 12 usinas a menos, muitas delas já estão falidas, já decretaram falência. Dos 7 mil fornecedores de cana, 2 estão praticamente falidos, né? Há 10 anos atrás, Alagoas moeu 32 milhões de toneladas. No ano passado, essa quantidade caiu pela metade, foram 16 milhões. E esse ano cai ainda mais, a expectativa é que seja de 14 milhões. Então, assim, é uma crise real que eles têm buscado alternativas. Querem ICMS zero, o governo do estado quer uma contrapartida e, ao mesmo tempo, o governo tem incentivado outras culturas, né? Um foco importante também que a gente abordou na matéria é a questão da diversificação. Existe a necessidade de diversificar a cultura em Alagoas, né? Por muito tempo nós vivemos na monocultura da cana e tal. E quando acontece uma crise dessas, o que acontece, né? A economia fale também, né? Vai junto, vai para o buraco junto com o setor que está passando por dificuldade. Então, assim, eu trouxe outro dado que há 5 anos, por exemplo, a área de cana plantada em Alagoas era de 450 mil hectares, uma área grande. Hoje, ela é de cerca de 307. Então, o que é que tem sido feito com essas outras áreas? Exato. A SEAGRE tem um levantamento que mostra que grande parte dessa área está subutilizada, não utilizada. E, no entanto, é a área, pode ser até um contrassenso, é a área mais produtiva de Alagoas. É a área que possui o melhor solo, é a área que possui o melhor índice de chuva, né, pluviométrico. Então, assim, existe esse problema. Como ocupar essas áreas? Então, o governo do estado tem incentivado a produção de grãos em Alagoas. Os números já são positivos. A produção de milho e soja, especificamente. A produção de milho já vai dobrar esse ano, né? A safra, a expectativa é que dobre. E esse foi o mote da matéria. Eles têm conseguido atrair também produtores de fora, que já têm uma expertise no assunto, né? Já sabem como é que planta grão. É um plantio totalmente diferente do da cana, né? Que tem dia para plantar, dia para colher. É um plantio curto, né? Isso, uma cultura curta, 3, né, 4 meses. Então, assim, tem o dia certinho. Dia de plantar, o dia de regar, o dia de colher.
E não é do dia para a noite que se aprende isso, né? Então, pessoas de fora, de outros estados, têm vindo também ocupar essas áreas que antes eram de cana, que estavam obsoletas, e hoje já dão lugar a plantações de milho, por exemplo. Eu trouxe a história de um produtor de Sergipe, que há 8 anos ele plantava em Sergipe milho, produção de milho, e ele largou tudo lá e veio para cá. Arrendou um terreno de uma usina lá em Limoeiro de Anadia, está com produção grande de milho, está super feliz porque ele disse que aqui encontrou um cenário muito mais positivo em relação a cenário climático, né, de solo, de clima mesmo, tem mais chuva. Então, assim, é uma luz no fim do túnel para essa questão desse problema da cana, né, problema do setor sucroalcooleiro. Mas não significa que a gente vá parar com a cana-de-açúcar, né? Não existe isso, né, Jamília? Eu acho que é um momento, até nisso, né, da cultura da convergência das culturas, né? Isso. Eu conversei com o Ibernô Cavalcante, Sim. que é técnico da SEAGRE, né, superintendente, e ele colocou de forma muito clara que é preciso mudar. Não parar, mas mudar essa questão da cana. A forma de produzir, ele falou num termo chamado ilha de produção, que tem que concentrar mais, não espalhar tanto, né? Deixar tudo concentrado, as usinas, tudo, porque tudo muito solto também não funciona, né? Uhum. Então, assim, não é que Alagoas vai deixar de produzir cana, não. Mas o fato existe a crise, já houve a redução e é preciso ficar alerta, porque pode cair ainda mais. Então, é importante diversificar, é importante buscar outras alternativas para que a nossa economia não sofra tanto com a crise, né, que está instalada. Muito bem, gente. A Jamile, que está conversando comigo aqui, é autora desta reportagem que está na Gazeta de Alagoas deste fim de semana. Você não pode perder. E o trabalho da Jamile e de toda a equipe está todos os dias no portal Gazeta Web, sem dúvida nenhuma, o maior e melhor portal de notícias do nosso estado. Jamile, eu queria te dizer o seguinte, a tua entrevista foi muito legal. Quero que sempre que você, claro, que a tua agenda lhe permitir, volte aqui à TV Mar. É um prazer trabalhar com você e leve um abraço de todos nós aqui da TV Mar à sua equipe. Tá bom, obrigada. Voltarei sim. Muito obrigado. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial e eu volto com a reportagem especial sobre os 20 anos do 17 de julho. Você não pode perder, é logo após o intervalo comercial. Até já. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Cada investimento mostra o quanto nós, do Apvida, somos apaixonados pela vida das pessoas. Em breve, a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió. Além disso, as Apclínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado. Tudo para que você possa levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. No trânsito é sempre bom ficar ligado, inclusive no caso de pequenas colisões. Em acidentes sem vítimas, retirar seu veículo do local para dar passagem ao trânsito não prejudica em nada o trabalho da perícia. Mas deixar seu veículo interrompendo a via prejudica você e o seu bolso. O Código de Trânsito determina multa para quem não contribui com a fluidez. Fique ligado. Acidente sem vítima. Tire o carro da pista. Uma campanha da SMTT. Prefeitura de Maceió. A
Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Toda essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do Apvida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. Consegui uma ordem para fazer um cadastro, para me poder ganhar a casa, né? Graças a Deus a gente conseguiu. É tempo de melhoria de vida. A Prefeitura de Maceió entregou 1.200 casas no residencial Morada do Planalto. Uma parceria com o governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. O maior programa habitacional já realizado em Maceió. Já garantiu 10 mil casas. Serão milhares de famílias beneficiadas com mais qualidade de vida. É a Prefeitura trabalhando para melhorar a vida da nossa gente. Muito bem, já estamos de volta com o TVMA News e agora eu faço um convite especial a você, querido telespectador e internauta que acompanha o TVMA News. Agora nós vamos exibir uma reportagem com um depoimento dos principais envolvidos naquele dia que, sem dúvida nenhuma, é o dia mais importante da história recente de Alagoas. Eu fiz essa reportagem muito interessante com o depoimento dessas pessoas e tenho certeza que você vai, se você não lembra, vai se lembrar. E se você não sabe, vai saber agora. Veja. Hoje, 17 de julho, o TVMA News exibe uma reportagem sobre os 20 anos do Levante Popular que pôs fim ao governo de Divaldo Suruagi. Com o depoimento dos principais personagens envolvidos da situação e da oposição, a TVMA relembra o fato mais importante da história recente de Alagoas. Manuel Gomes de Barros assumiu o governo em 17 de julho de 1997. Sou Cateborne. Em 1997, eu era prefeita da cidade de Maceió. José Carlos Fernandes. Eu sou escrivão de polícia e, na época, era presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas. Coronel Ronaldo dos Santos. Na época, eu desempenhava o cargo de comandante do CPC, que é o Comando de Policiamento da Capital. Eu não tive medo, eu tive receio. Eu confesso a você que, ao assumir o governo, no dia 17, cheguei em casa já meia-noite, e depois de ter tomado as providências todas que nós tínhamos que tomar, e a minha família estava toda reunida e quase que me perguntando por que eu ia fazer uma coisa daquela, assumir o Estado que estava praticamente solúvel. Não havia possibilidade nenhuma de reorganizar o Estado. O Estado com 8 folhas atrasadas, numa situação absolutamente de extrema dificuldade. Foi o momento mais difícil, eu acho, da história de Alagoas. Eu era prefeita de Maceió. E já fazia 9 meses que o governo do estado, o governo de Suruagi, não pagava os servidores, não pagava os fornecedores. E a cidade de Maceió, nós pagávamos os fornecedores em dia, nós pagávamos os salários em dia, nós tínhamos dado aumento aos trabalhadores. Então, era um contraponto muito grande. Os trabalhadores do município, os trabalhadores do estado, a situação do município, a situação do estado.
a saúde, que eu sempre primei para não faltar medicamento nas unidades profissionais. Então, era um estado de calamidade de um lado e o outro, a gente tentando sustentar aquela situação pelo município de Maceió. Era uma situação de desespero e inclusive com alguns servidores que se suicidavam. Houve alguns casos na Polícia Militar que o policial matou a família, dizimou a família, depois atentou contra a própria vida, veio a falecer em razão disso. Houve uma engenheira do DR que pulou de um prédio público, suicidou. Então era um clima assim, de apreensão, de muito medo, de incertezas, e que levou àquele desfecho num processo de mobilização, de organização, que nem a presença do Exército inibiu o desfecho que todos nós conhecemos. Eu acredito que tenha sido a pior experiência que eu vivenciei em mais de 40 anos de atividade. Porque naquela época, ou naquele momento, naquele episódio, o comandante perdeu a sua condição de comandar, porque a disciplina, que sempre foi a essência de qualquer corporação militar, ela deixou de existir. Depois de uma reunião que nós tivemos, de vários telefonemas de Brasília, principalmente do senador Guilherme Palmeira e do senador Renan Calheiro, na época, entendeu? Eles estavam reunidos lá no Palácio, na iminência da assinatura do decreto de intervenção federal do Estado. Naquele dia, especialmente no dia 17, no dia 16, os trabalhadores estiveram comigo na prefeitura e o meu partido, o PSB, dizendo qual é a posição da prefeita Cátia Borne. E eu disse, amanhã está na rua com os trabalhadores. E nós tínhamos uma informação que o Exército ia fechar a praça. E eu liguei para o comandante do Exército. Eu disse, olha, eu queria comunicar que eu vou estar na praça lá com os trabalhadores e quero a praça aberta. Qual foi minha surpresa? No dia 17, nós saímos cedo e fomos dar uma entrevista na Rádio Gazeta, ao França Moura. Quando nós chegamos lá, o coronel Cavalcante tinha acabado de dar entrevista, defendendo o governo e que não ia ter mobilização. Em seguida, nós entramos no ar. E eu ainda fiz um desafio ao coronel Cavalcante naquele momento. Eu disse, Cavalcante, em vez de você estar pressionando os trabalhadores e montar uma polícia, uma milícia na praça para defender o governador, tira a farda e vá para a praça que os seus colegas trabalhadores estão lá. E não fique fazendo nenhum tipo de ameaça aos trabalhadores. E terminamos a entrevista, descemos ao contrário à Praça da Catedral, à ladeira da Catedral, com os meus secretários todos, e do meu lado estava Joaldo Cavalcante. Eu disse, Joaldo, está um tumulto muito grande lá embaixo, né? Já tive informação que tem uma milícia em cima das casas lá, e eu quero que você vá atrás de mim, porque se acontecer alguma coisa, você fica para contar a história. E o Joaldo, na época, disse assim, não, se acontecer com você, vai acontecer com todos nós. Todos os secretários vão ao seu lado, inclusive a Guarda Municipal. Existia já um clima de pré-revolta do conjunto dos servidores. Então, é um processo só de organização, no sentido de chamamento da população, e que eclodiu naquele 17 de julho. Nós estávamos diante de um grupo de militares revoltados, todos armados. Esse é o agravante da situação, porque todos estavam armados e pronto para o enfrentamento, pronto para o confronto, e a gente rezava para que o pior não acontecesse. Quando eu chego naquele portão da praça, que eu abri o portão, aí eu gritei, a praça é do povo. Quando eu gritei, a praça é do povo, aí foi tiro para todo lado. Eu me lembro que eu entrei na praça, só vi aqueles estrondos. Naquele momento eu me senti assim, me jogarem no chão. E foram uns 3 minutos de tiro. Eu digo, meu Deus. Fiquei assim, desesperada na hora. Eu disse, será que morreu alguém? Alguém foi ferido? Houve um confronto
Entre as revoluções do Brasil que a história mostra e que a história também nega para o povo, várias revoluções, várias tentativas de revoluções, o que houve no estado de Alagoas foi o início da revolução, sem dúvida nenhuma. Naquele momento eu não tinha medo de nada. Aquele momento era um momento decisivo. Era um momento que eu, como chefe do Poder Executivo, eu tinha que abrir a praça, eu tinha que estar do lado dos trabalhadores. E eu acho que isso, dentro da história de Alagoas, foi um marco diferenciado, porque a sociedade se sentiu protegida, se sentiu acolhida, e eu representava naquele momento a cidade aonde estava tendo a maior mobilização já vista no estado de Alagoas. A cidadania no estado de Alagoas mostrou que nenhum governo tem o direito de fazer o que o governo Suragi fez na época, que é menosprezar o conjunto do servidor público, o conjunto da população. E graças a Deus nós conseguimos reencontrar o Estado, nós conseguimos recolocar o Estado nos trilhos, tomar as providências todas que havíamos acertado e que o governo federal estava exigindo. Claro que depois veio a pactuação, a venda da CEAL, veio o PDV, que muita gente pediu o PDV não porque queria sair do emprego, porque não tinha como pagar as contas acumuladas em 11 meses. E essas pessoas depois se arrependeram, porque fizeram o PDV e ficaram desempregadas e o dinheiro acabou do PDV. Quer dizer, ainda tem sequelas daqueles trabalhadores, mesmo no momento atual. Muitos desses trabalhadores mais velhos não conseguiram outros empregos, quer dizer, houve uma desestrutura, mas seria pior se não tivesse acontecido o 17 de julho. Bem, está aí o depoimento da ex-prefeita Kátia Borne, relembrando como ela viveu aquele 17 de julho de 1997. Nós vamos voltar a falar sobre isso agora ao vivo com ele, Fernando Palmeira, que volta aqui à telinha da TV Mar. É com você, Fernando. Comigo, meu caro Vedequim, voltando aqui agora a esse ponto histórico daquele 17 de julho de 1997. E nós, como dissemos na nossa primeira passagem, nós estávamos bem aqui pertinho, cobrindo para a Rádio Gazeta de Alagoas e entrevistando as autoridades, entrevistando servidores públicos, a comunidade, o povo que se concentrava aqui e resignadamente. Servidores civis, militares estavam insatisfeitos e numa verdadeira inanição. E para complicar a obra ainda, o Poder Judiciário de Alagoas, pela primeira vez, fez uma espécie de greve branca, também insatisfeito e com impossibilidade de continuar funcionando porque o duodécimo estava comprometido. Lembro muito bem quando Kátia Borne, depois de uma entrevista lá na Rádio Gazeta, desceu a ladeira aqui da Catedral, chegou até aqui e deu a ordem de comando dizendo que a praça era do povo e o povo que tomasse conta e fosse cuidar dos seus direitos, e ela mesmo ajudou a derrubar a grade que fazia aqui a proteção da praça. Ao derrubar essa grade aí, os estampidos, graças a Deus, de festim por tropas do Exército Brasileiro. A praça aqui, como as imagens de Chico está mostrando, ficou simplesmente tomada de pessoas, do povo, de funcionários, de familiares, servidores públicos, civis e também militares, tanto na Catedral, na torre da Catedral Metropolitana, quanto aqui ao lado, no Palácio do Barão de Jaraguá, que funciona a Biblioteca Pública, também militares e servidores civis, todos direcionados ali para a Casa de Tavares Bastos, quando iriam eles, os parlamentares, que se dizem sempre representantes do povo, iriam decidir sobre os destinos do povo e do governo de Alagoas e do próprio Divaldo Suruagi, que estava naquela berlinda. Eu estou aqui ao lado do professor, pesquisador, historiador Luiz Gomes, que é professor de História da UNEAL e também membro da CUT. E ele vai lançar um livro, está lançando um livro, tem também debate que está programado para hoje pela manhã, lá na sede do Sindicato dos Bancários, e aqui haverá uma simbólica manifestação. Professor Luizinho, o que é que contém a sua obra e o que é que o nobre mestre gostaria de dizer, relembrando o 17 de julho? Bom dia a todos. Hoje é um dia histórico, né? Como vocês estão dando essa ênfase correta, justa, é um dos fatos mais importantes, por sinal, da história de Alagoas.
porque não é todo dia que o povo derruba um governador, né? Então, naquele dia, 17 de julho, há 20 anos atrás, em 1997, Suragi tinha 24 dos 27 deputados estaduais sob seu controle, né? Entretanto, as manifestações que já vinham tomando conta do Estado, exigindo o pagamento dos salários atrasados, lutando, os servidores e o povo lutando contra o desmonte do Estado, porque naquela época Suragi demitiu mais de 20 mil servidores públicos através do PDV, escolas fechando, creche fechando, o comércio fechando as portas e servidores sem salários em uma situação de desespero. O povo então se uniu e fizeram várias manifestações. E a mais importante delas ocorreu aqui nessa praça no dia 17 de julho. O nosso livro e o debate que nós estamos fazendo daqui a pouco visa relembrar, né? É um fato que não pode cair no esquecimento, pela importância dele. Então, nessa praça, mais de 15 mil manifestantes cercaram os deputados e, como você falou, colocaram as grades abaixo, né, fazendo um enfrentamento praticamente corpo a corpo com o Exército Brasileiro. E lá dentro, no prédio da Assembleia Legislativa, os deputados da maioria do governo começaram a se desesperar e o pedido de impeachment que seria votado terminou caminhando para um afastamento do governo Suragi. Então, esse ato do 17 de julho é, sem dúvida, um dos fatos mais relevantes da história recente de Alagoas. Além da crise política, econômica e social, algo estava orquestrado em Brasília e dizem alguns observadores de que o fogo amigo, ou seja, aliados do então governador Divaldo Suragi, estavam articulando lá na cúpula com o SFHC para tirá-lo, para dar lugar a outro grupo político. Isso procede? Olha, as nossas pesquisas em particular apontam para a análise da evolução econômica e política do Estado. Se a gente pegar a fundo, a gente começa a perceber que a crise que gerou a falta de pagamento e a dissolução do Estado de Alagoas começa com a isenção fiscal que o governo deu lá na época bem mais um pouco atrás, né? Na época do Suragi, deu aos usineiros. Então, os usineiros ficaram isentos e isso foi enfraquecendo o Estado. À medida que a Casa Vieira passou a ser a maior pagadora de ICMS naquela época. O governador, então, Suragi, buscou outras formas de arrecadação, que terminou virando escândalos de corrupção, como o esquema da letra. E a própria privatização do Produbanco, que era um banco central para a economia do Estado, né? Também falido em função da ação predatória dos grupos econômicos, em particular os usineiros. O governo passou, então, a adotar as medidas que Fernando Henrique Cardoso preconizava, orientava, né? Essas medidas não resolviam, porque eram medidas que iam no sentido de esvaziar a máquina pública, seja de demissão, através do PDV, seja no pagamento dos salários, que chegou ao caso de categorias com 7, 8, 9, até 10 meses sem receber salário. Isso provocou um caos entre os servidores, o comércio já não vendia mais para os servidores, porque os servidores não tinham salário, e tudo isso criou um ingrediente de aprofundamento de uma crise. E sem dúvida Alagoas virou um laboratório da política de Fernando Henrique Cardoso. E à medida que o povo começava a se inquietar com greves e manifestações, é óbvio que lá em Brasília se buscava, né, como você falou, uma orquestração para uma saída para a situação de Alagoas. Por quê? Porque essa situação de Alagoas poderia contaminar os outros estados. Veja, nós tivemos greve de polícia naquela época, em 97, em 17 estados brasileiros. Inclusive enfrentamentos violentos em Minas Gerais, em Pernambuco, em Ceará, entre Polícia Civil e Militar e o Estado. Entretanto, só em Alagoas houve a queda do governo Suragi. E nesse sentido é claro que há uma série de elementos que a gente precisa continuar estudando, discutindo, para a gente entender determinadas articulações. Por exemplo, no dia que caiu o Suragi aqui nessa praça, em função do movimento que ocorreu aqui na praça, havia uma reunião da bancada federal em Brasília com o governo Fernando Henrique Cardoso, avaliando, monitorando os passos, né? Eu lembro também que quando o tiroteio começou, né, e aí houve aquele corre-corre, né, 3 minutos de tiroteio, lá dentro, lá no prédio da Assembleia Legislativa, os deputados, da maioria do governo, começaram a buscar uma saída, porque eles estavam com medo, de fato, de que o povo invadisse, ocupasse a Assembleia Legislativa. E isso certamente forçou a renúncia do Suragi, mais as pressões, né, que vieram de todos os cantos, né, de aliado, ex-aliado e do povo. Isso foi fundamental, sem dúvida, para a derrubada do Suragi. Uma síntese do seu livro que será lançado, mostra aí a primeira aí, ó, a capa do livro, Levante de 1997, policiais civis e militares na derrubada do governador Divaldo Suragi, Luiz Gomes da Rocha. Aí é um conteúdo histórico, mas também entra na questão política, econômica e social. Sim, o nosso trabalho é fruto de pesquisa
de campo, entrevista com documentos primários, análise da mídia da época e de outros artigos de caráter acadêmicos, que busca fazer essa reconstituição histórica da situação do Estado, do Brasil, das políticas que vão sendo gestadas a nível nacional e local, em particular o que a gente chama de política, entre aspas, neoliberal daquela época, que consistia em achar que a saída era diminuir o tamanho do Estado. A Alagoas virou um laboratório disso, né? Então o PDV, a demissão de servidores, privatizações, tudo isso vai criando uma situação que a gente vai narrando, que a gente vai acompanhando até chegar à crise propriamente política, no sentido da governabilidade. Porque nenhum governo governa sem o apoio das polícias. Professor Luizinho, lançamento, debate, como é que está a programação lá no Sindicato dos Bancários, ali na Barão de Atalaia, e o que é que está programado realmente, se a chuva permitir, que já está o tempo fechando, para termos aqui mais uma manifestação? Então, nós vamos lançar agora, a partir das 9 horas, no Sindicato dos Bancários, o livro e fazer um debate, e às 10 horas nós vamos estar aqui na praça para fazer um ato relembrando os 20 anos da derrubada do Suragi. Muito obrigado. Olha, o povo fez e como faz sempre, o povo bravo, corajoso de Alagoas, sempre marcando a história, fazendo a sua história. E aqui a democracia, há 20 anos atrás, demonstrou existir com muita força em Alagoas, como sempre. E o povo veio aqui e disse não a um governo que infelizmente estava desequilibrado. E aqui os representantes do povo naquele momento tiveram sim que baixar a cabeça diante da vontade popular e se fazerem os verdadeiros representantes da vontade do povo, mesmo diante daquela pressão. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui da Praça Dom Pedro II, no centro de Maceió, Fernando Palmeira para TV Mar News, e a gente segue com você, meu querido Mauro Wedekind. Muito obrigado ao querido Fernando Palmeira e também ao Chico Nogueira, trazendo aí essas informações tão importantes ligadas ao 17 de julho. 8 horas e 55 minutos. Olha só, gente, o senador Fernando Collor fez um balanço do primeiro semestre à frente da Comissão de Relações Exteriores. Em entrevista à TV Senado, ele destacou que a lei de migração foi o ponto alto das atividades da comissão, além da série de debates O Brasil na ordem internacional. Veja a entrevista. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem aquelas atribuições que constam da Constituição Federal. Mas no primeiro semestre desse ano, ela imprimiu uma nova marca, um protagonismo, colocando em debate os grandes temas nacionais e internacionais. Conosco aqui o senador Fernando Collor. Senador, seja bem-vindo mais uma vez à TV Senado. Eu queria que o senhor fizesse um balanço do primeiro semestre na sua comissão, na comissão que o senhor preside. Eu fico muito feliz de poder apresentar um balanço extremamente positivo. Nós realizamos 24 reuniões, dentre essas reuniões 8 painéis temáticos, que são aqueles painéis que nós realizamos às segundas-feiras, às 18 horas, a cada 15 dias, tratando de assuntos relacionados a essa ordem internacional e como o Brasil se coloca dentro dessa ordem internacional. Tivemos inúmeras audiências, 8 audiências públicas, aprovamos 3 matérias muito importantes, que foi a lei de migração, que é raro no Congresso nós aprovarmos leis que tenham origem no próprio Congresso de um parlamentar. E essa lei de migração é um exemplo. É de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, e que nós aprovamos na Comissão de Relações Exteriores e posteriormente foi aprovado no plenário. Substitui aquele Estatuto do Estrangeiro Exatamente, antigo. Estatuto ainda. do Estrangeiro antigo, que é lá dos anos 46, enfim, final dos anos 40, né? Então, hoje nós temos uma lei de imigração extremamente moderna, adaptada aos novos tempos. Votamos também um acordo internacional do aquífero Guarani com a Argentina, extremamente importante. E votamos 2 acordos comerciais, dentre vários outros acordos, mas 2 que eu destacaria, comerciais com o Chile, um com o Chile e o outro com o México. De modo que foi um período em que nós tivemos vários convidados para participar desses painéis, acadêmicos, jornalistas, especialistas no assunto tratado no painel em tela, e surgiu um debate muito positivo. O Brasil no cenário internacional foi assim o tema nesse primeiro semestre de 8
painéis. Dentre eles eu consegui aqui, através da TV Senado, acompanhar alguns, para minha sorte, que eu aprendi muito. Sobretudo na questão do Brexit, como isso afeta os brasileiros que vivem na Inglaterra, os brasileiros que têm passaporte europeu, que já a cidadania europeia, mas que são 100 mil brasileiros lá. A questão da Rússia, a China também como um grande tigre, um grande dragão, né, no cenário internacional, modificando toda essa cena da geopolítica internacional. O que o senhor destacaria na questão do protecionismo? O senhor que foi, quando presidente, o senhor que abriu as portas, as primeiras portas daquela questão que era a proteção da indústria nacional. A inspiração para a realização desses painéis é exatamente baseada nessa questão. Não é? O título, está no próprio título, expresso isso com clareza. O Brasil e a ordem internacional. Estender pontes ou erguer barreiras. Isso no sentido metafórico. Muita gente pensa que erguer barreiras no sentido de impedir que haja migração. Não, não é isso. Erguer barreiras no sentido aí serve como o protecionismo que o presidente eleito dos Estados Unidos levantou durante a sua campanha eleitoral e parece-me aprovada pelo eleitorado porque o elegeu presidente. Então, os Estados Unidos que sempre foram um país foram abertos, fechados em alguns setores em que ele protege, mas abertos comercialmente. Então, ele está voltando a ser um país, depois de muitos e muitos e muitos anos, um país extremamente protegido, ou seja, erguendo barreiras. E os Estados Unidos, com esse novo presidente, erguendo barreiras não somente para evitar a migração, no caso da fronteira mexicana, e no caso dos atos que ele baixou de impedir a vinda para os Estados Unidos de naturais de 6 ou 7 países daquela região do Golfo Arábico, e também na questão do protecionismo comercial, dizendo América para os americanos. Os empregos que têm que ser dados a americanos. Na verdade, seria um passo atrás na globalização, né? Sem dúvida, um passo atrás até na própria concepção da economia americana, porque hoje nós temos, fora dos Estados Unidos, inúmeras indústrias americanas que deixaram de se instalar nos Estados Unidos, uma indústria X. Por exemplo, a Nike, que é uma multinacional. Então, a Nike ela tem indústrias em vários países, que vai de Singapura, Malásia, Peru. Componentes dos produtos da Apple, por exemplo, são alguns produzidos pela vários, Foxconn, e na China. Índia, em Bangalore, na China, em Taiwan e em Bangalore também na Índia. Os componentes, essa questão dos componentes da indústria eletrônica, não é? Mas também na Nike, que eu citei. Então, a gente pode ver, vai comprar algum produto da Nike, pode ver na etiqueta Made in Filipinas, Made in tal, né? Então, nessa questão, o senhor coloca, o senhor me permite, a inserção do Brasil, dos brasileiros na cadeia produtiva internacional. De que forma? E o que eu digo é que é o seguinte, é que isso inaugura uma ordem internacional diferente da que nós vivíamos antes da eleição do presidente americano. Nós, eu digo, o restante do mundo. Os Estados Unidos é uma potência extraordinária, né? Enfim, é absolutamente inigualável comparando com o restante do mundo. É inigualável no sentido do seu poderio, né? Militar, de conhecimento, de inovação tecnológica, enfim, em todos os campos. Então, quando chega um momento, um presidente que se elege dizendo exatamente o contrário do que os Estados Unidos vieram praticando até agora, isso mexe com o resto do mundo.
Então, é uma ordem internacional diferente daquela que nós estávamos acostumados a viver. Que chegou também a ser o tema que chegou abordado na questão do Brexit, onde os descontentes do Reino Unido, né, que quiseram também, votaram também pela saída do Reino Unido da comunidade europeia. Então, essa ordem internacional é que nós estamos querendo ver, nesses debates que nós estamos promovendo, nos painéis, de que maneira o Brasil pode se inserir nesta ordem internacional, né, nesta nova ordem internacional, de maneira a tirar vantagens e, naturalmente, vantagens não somente de forma egoística, né, mas tirar vantagens que sejam recíprocas para os nossos parceiros comerciais com quem nós temos relações. Na questão do Brexit, tem um detalhe que me parece que deve ser realçado. Eu acho que foi uma cochilada que o ex-primeiro-ministro deu, o David Cameron, quando propôs aquele plebiscito. Porque a vitória foi muito apertada. Foi 50 e alguma coisa por cento, talvez tenha chegado a 51 no máximo, daqueles que apoiaram a ideia da saída do Reino Unido da União Europeia. E um eleitorado com características completamente diversas. Completamente diferentes. Os conservadores votando pela saída e os mais jovens pela sua permanência. E isso, os mais jovens, o que é que eles desejam hoje? O que eles desejam é ter uma oportunidade de poder sonhar com um futuro melhor do que aquele que eles estão vendo sem fronteiras, com livre circulação, não só do capital, mas de pessoas também. Podendo eles aproveitar essas oportunidades que a globalização oferece. Mas acontece que a globalização, ela, pelo avanço da inovação tecnológica, ela está criando e gerando uma série de deserdados do processo. São aqueles que exatamente não conseguiram se atualizar na sua profissão, e a profissão exige uma especialização cada vez maior das atividades profissionais, e seja por deficiência do ensino patrocinado pelo Estado em questão, seja pela falta de entusiasmo ou de ânimo das pessoas de procurarem se aperfeiçoar, eles vão ficando para trás. E ficando para trás significa ficando fora do mercado de trabalho. Ficando fora do mercado de trabalho gera as frustrações todas que nós sabemos e conhecemos, o que gera uma revolta e que essa revolta faz com que eles caminhem para um desejo de mudança. E um dos itens que teve uma influência, com certeza, nessas votações, na votação do Brexit, na votação, no movimento na França que chegou, que foi derrotado, enfim, essa questão da migração e dos refugiados também, que foi também tema de um dos painéis. Mas, senador, infelizmente nós temos pouco tempo, eu queria perguntar ao senhor se os painéis vão continuar e qual a importância de trazer para a Comissão de Relações Exteriores, trazer técnicos, trazer especialistas. Nós teremos no segundo semestre mais 9 painéis, realizaremos 28 reuniões plenárias, mais reuniões do que as 24 que realizamos no semestre passado, nesse semestre que está terminando, e vamos tratar muito dessa questão, sobretudo do desemprego, da questão da migração, da questão do terrorismo, da questão da guerra cibernética e da questão desses que nós chamamos os deserdados pelo processo de globalização e de inovação tecnológica. Eu acho que são temas muito interessantes e que, mais uma vez, eu gostaria de convidar a todos aqueles que vêm participando dessas audiências e desses painéis, de que fiquem atentos para os temas que serão tratados e contamos sempre com a presença via internet dos nossos internautas. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. De 17 a 28 de julho, durante o recesso parlamentar, você acompanha aqui na TV Senado entrevistas com os presidentes das comissões, fazendo um balanço do primeiro semestre e antecipando o que vai acontecer de melhor no segundo semestre de 2017. Obrigado pela atenção.
Muito bem, nós é que agradecemos aí a participação muito especial dos colegas da TV Senado e, é claro, também este amplo depoimento, um balanço muito interessante deste primeiro semestre na Comissão de Relações Exteriores. Agora é hora de receber Alexandre Lino. Olha, gente, é porque eu tenho que chamar o Alexandre aqui, porque eu estou bravo. O São Paulo perdeu mais uma, nem quero falar de São Paulo na zona de rebaixamento. O que importa é o Cruzeiro, que ontem merecia ganhar. Eu já virei cruzeirense. Bom dia. Bom dia, Mauro. Tudo bom? Bom dia, telespectadores. Tudo bom? E a filhota dando show, né? Dando Sua show. filha é linda demais. Parabéns, que Deus abençoe. Amém. É final de semana de esporte movimentado. Eu diria assim, porque a gente tem um cenário no futebol nacional de fortes emoções durante todo o final de semana. A gente pode começar falando do CRB no sábado. Sem dúvida. Foi o grande momento do CRB este ano, claro, após o título do tricampeonato alagoano, mas a vitória contra o Internacional foi sim o grande momento do CRB na segunda divisão. Uma vitória forte, uma vitória marcante, um futebol bonito, bem desenvolvido e de casa cheia. Eu falei aqui na sexta-feira que a expectativa era ultrapassar os 10 mil torcedores. O CRB não só ultrapassou os 10 mil, como também ultrapassou os 15. Foram mais de 15 mil torcedores assistindo a sonora vitória do CRB contra o Internacional. 2-0, vitória para chegar no G4, onde o CRB está agora. G4 este, que mostra o CRB entre os grandes da Série B, e uma vitória que coloca uma crise no Internacional. O Internacional que começou a jogar a Série B, caiu para a segundona com aquele discurso de que é a vaga garantida para voltar no ano seguinte. E depois da partida que fez contra o CRB, uma partida onde foi dominado do começo ao fim pelo Clube de Regatas Brasil, é algo para acender a luz vermelha, mais vermelho aí nessa história. Acender a luz vermelha e se preocupar. Pode ser que o Internacional anuncie hoje a chegada do craque Grafite. Craque, porém, já com um certo tempo de futebol, já muito mais próximo da aposentadoria do que o seu auge. Então, vale ficar ligado. O Galo da Praia, para os azulinos, o Galo de roteiro, mas para todos os regatianos, o Galo da Pajuçara, esse viaja para Caxias do Sul para enfrentar o Juventude e tentar manter essa excelente sequência desde a chegada do Dado Cavalcante. Detalhe, o CRB hoje está consolidado, está sólido e começa a desenvolver acho que poderia dizer assim, o bate-bola mais bonito dentro dos 4 primeiros colocados da segundona. Vamos ver, vamos aguardar o que vem pela frente aí, Mauro. Olino, e Arapiraca não ficou nem preta e branca, nem azul. Foi empate. O que você achou desse jogo? Hein? A gente brincava aqui na sexta-feira, todo mundo chutou o bolão, ninguém acertou. Eu mesmo chutava que CRB e Internacional teriam um empate. E o CRB venceu. E chutava que CSA e Asa seria o jogo onde o Asa conseguiria uma vitória. No entanto, o Asa foi o Asa. Eu preciso dizer isso. Esse Asa desse ano é o time do empate. O time não perde, porém também não ganha. E aí foi parar na zona de rebaixamento. A gente precisa lembrar, a vitória vale 3 pontos. Se você empata muito, você está deixando de somar pontos, você está perdendo. E é isso que está acontecendo com o Asa. O Asa não conseguiu furar o bom esquema tático desenvolvido pelo CSA. A gente precisa sempre lembrar, o CSA é o líder, é quem na Série C desenvolve o melhor futebol. Está dando gosto de ver o CSA jogar. E aí o Asa não conseguiu furar o bloqueio montado pelo CSA. CSA que perdeu muitas chances. Inclusive, Daniel Angulo, o El Matador,
que estreou nesse jogo, não conseguiu marcar o dele e teve uma chance claríssima. E aí a gente tem esse resultado, um 0-0 que deixou as duas torcidas um pouco chateadas com esse empate, Mauro. É verdade. Vamos aproveitar a nossa convergência, né, para colocar aqui. Coloca aqui, Joyce, por favor. Até vou passar aqui para o nosso querido Alexandre, que o Lino é o que manda no esporte. Temos aí a página do Globo Esporte, né, Isso, Ale? A página nacional, que eu quero chamar a atenção aqui para a tabela do Brasileirão. Perfeito. Muitos torcedores, Mauro, eles têm 2 clubes do coração. Torcem para um clube de aspecto nacional e torcem para um clube no local. Bem verdade, muito torcedor é de um único time, ou SSA, ou SRB, ou EASA. Mas alguns, pela questão da mídia, pela questão da competitividade nacional, pelo posicionamento dos clubes locais, eles ainda torcem para 2 clubes. Nada mais natural. E dos muitos que torcem para 2 clubes, nós estamos vendo aí os que torcem para o Corinthians fazendo a festa. Mesmo com o tropeço do Corinthians para o Atlético Paranaense, a gente tem um Corinthians com 36 pontos, 8 pontos na frente do segundo colocado, que é o Grêmio, que ontem começou perdendo, porém conseguiu dar a volta por cima e garantir os 3 pontos jogando em Porto Alegre. Detalhe aqui, foi um dos melhores jogos da rodada, Flamengo e Cruzeiro. Sem dúvida. 1-1. O Flamengo saiu na frente e cedeu ao empate com o Sassá, que tinha acabado de entrar no jogo. Primeira vez que toca na bola foi para empurrar para o gol. Fazer o gol. Sassá, que perdeu ontem a chance de se consagrar, porque ele fez uma jogada belíssima e na hora de concluir era para ter sido solidário. Foi fominha demais. Foi fominha demais, Sassá. E o resultado a gente já conhece. 1-1, ficou de bom tamanho para os 2 clubes. Flamengo com sua imensa torcida, ontem lotou o Mineirão. Ontem, se o Cruzeiro tivesse vendido a quantidade de ingressos que vende para a torcida do Atlético Mineiro, quando joga contra o Atlético Mineiro, o Flamengo teria ocupado. Muita torcida do Flamengo ficou de fora do Mineirão, porque eles conseguiram ocupar quase 10 mil cadeiras. Puxa vida. Dentro do Mineirão. É uma torcida gigante, é uma torcida de massa. A gente sempre reconhece aqui, o CSA é torcida de massa, o Flamengo é torcida de massa, o Bahia, o Corinthians, são torcidas que levam muita gente ao estádio. E quando a gente fala de torcida e de levar muita gente ao estádio, a imagem do CRB, no último sábado, lotando o Trapichão, também vai ficar marcada, principalmente para os mais de 15 mil regatianos que foram ao Trapichão assistir aquela partida histórica. Vale lembrar, nunca na história o CRB tinha vencido o Colorado do Rio Grande do Sul, o Internacional campeão mundial. Então, esse dia vai ficar inesquecível, Mauro. É verdade. Lino, eu quero agradecer demais a tua participação. Hoje o jornal teve tanta coisa, né? E ainda tem a Porlane Santos, que eu vou te pedir a gentileza de chamar o intervalo e anunciar a chegada dela, Porlane Santos, que parece que a frente, tem uma frente, parece que vem do polo, trazendo neve para o Brasil. Não é para cá, lógico. Mas a Porlane também está com frio aqui dentro do estúdio. É uma coisa muito interessante. Por favor, fique à vontade. Hoje, quem vai pedir para subir a letrinha já é a Porlane Santos. Vamos para o intervalo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Cada investimento mostra o quanto nós, do Apvida, somos apaixonados pela vida das pessoas. Em breve, a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió. Além disso, as Apiclínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado. Tudo para que você possa levar uma vida plena.
Apvida faz bem para você. No trânsito é sempre bom ficar ligado, inclusive no caso de pequenas colisões. Em acidentes sem vítimas, retirar seu veículo do local para dar passagem ao trânsito não prejudica em nada o trabalho da perícia, mas deixar seu veículo interrompendo a via prejudica você e o seu bolso. O Código de Trânsito determina multa para quem não contribui com a fluidez. Fique ligado. Acidente sem vítima. Tire o carro da pista. Uma campanha da SMTT. Prefeitura de Maceió. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Toda essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do Apvida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. Consegui uma ordem para fazer um cadastro, para me poder ganhar a casa, né? Graças a Deus a gente conseguiu. É tempo de melhoria de vida. A Prefeitura de Maceió entregou 1.200 casas no residencial Morada do Planalto. Uma parceria com o governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. O maior programa habitacional já realizado em Maceió. Já garantiu 10.000 casas. Serão milhares de famílias beneficiadas com mais qualidade de vida. É a Prefeitura trabalhando para melhorar a vida da nossa gente. Todo dia é a mesma história. Acorda de manhã, toma banho, toma café, pega o carro e vai para o trabalho. Mas já parou para pensar na quantidade de gente que faz isso ao mesmo tempo? O uso individual diário de automóveis não é a forma mais apropriada de se locomover, pois implica em congestionamentos, baixas velocidades e alto consumo de combustíveis fósseis e emissão de gases. O consumidor sustentável sempre busca uma alternativa. Dê preferência ao metrô, trem, ônibus ou até mesmo a bicicleta. Se as distâncias forem curtas, o que acha de caminhar um pouco? É muito mais saudável e econômico, além de ajudar na redução da poluição atmosférica. Evite o uso de automóveis sempre que puder. A descarga dos carros emite gases tóxicos que prejudicam a qualidade do ar. Mas quando for inevitável tirar o carro da garagem, dê a sua contribuição sustentável. Ofereça carona aos amigos que seguem para o mesmo destino. Mantenha o motor do carro sempre regulado e os pneus calibrados. Evite acelerações e freadas bruscas. Desligue o motor se ficar parado por muito tempo. Seja um consumidor sustentável. Muito bem, já estamos de volta e é hora de receber a jornalista Polane Santos com a previsão do tempo e muito mais, né, Polane? Seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Mauro. Como é que foi o fim de semana? Tranquilo. O sol, pelo visto, resolveu sair um pouquinho de trás das nuvens, né? E é isso que a gente deve ver também ao longo de toda a semana, gente. Esse tempo ainda com algumas nuvens, né? A gente vai também enfrentar aqui ao longo da semana, mas o sol deve sair mais da timidez e chegar um pouco mais aqui para a gente. A gente tem, inclusive, algumas imagens de satélite
mostrando exatamente a quantidade de nuvens que ainda está aqui em cima do Nordeste, Mauro. Aquele sistema de nuvens já com chuva já está se dissipando mais, indo mais para a região norte do país, enfim, a situação é essa. As temperaturas também aqui já começam a subir, pelo menos isso, né? A gente traz essa boa notícia para quem não está acostumado com temperatura amena, apesar de que tinha muita gente dizendo que estava gostando, porque não fica aquele calorão todo, né? É verdade. Muito bom para tomar um vinhozinho, né? Para quem gosta. É verdade. Você sabe, até comentar aqui rapidinho com você, Polônia, no sábado, finalmente, depois de quase um mês, consegui pedalar. Parece que as pessoas saíram. Eu nunca vi tanta gente pedalando como eu vi neste fim de semana. Exatamente. A cidade ganha um outro ar, né, Mauro? A gente acorda, inclusive hoje eu acordei no mesmo horário de sempre, mas acordei mais disposta. Exatamente por conta do sol, ainda bem, né? Pois é. E falando sobre essa questão da massa de ar polar que está chegando aqui no Brasil e deve baixar realmente as temperaturas lá na região sul do país. Olha, já registrou menos 2 graus na Serra Gaúcha. Caramba! Pois é. É uma menos massa, 2 graus. Pois é, uma massa de ar polar que está vindo da Argentina, que lá na Argentina já chegou a registrar menos 24 graus, você acredita? Puxa vida, Pois é, frio demais. O frio lá está bastante intenso. O Daniel, nosso engenheiro, né, ele está me contando que quando faz muito frio, ele fica assim todo acolhidinho e tal. Por isso que ele está gostando até que saiu agora o sol, que bom, né? Pois é, Mauro. Então, essas são as informações sobre o tempo de hoje, né? A gente deve ter essa elevação de temperatura aqui no litoral. A mínima foi de 20 graus e a gente deve ter uma máxima aí de 28 graus. Então, a temperatura realmente está subindo, está legal. Que bacana. Agora, hoje, parece que, pelo visto, é o aniversário, né? Hoje faz 20 anos do 17 de julho, como você bem citou aqui no seu programa, mas também fazem 10 anos daquele acidente da TAM lá no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A gente, inclusive, tem um vídeo aí, Mauro, para a gente exibir a respeito desse trágico acidente em que 199 pessoas morreram, né? 187 passageiros do avião, 12 pessoas que estavam no solo, que foi exatamente no momento em que colidiu o avião da TAM no dia 7 de julho de 2007, esse avião aí da TAM que acabou colidindo com o galpão da própria TAM. Aí a gente tem vários números na realidade, né? 199 pessoas morreram, a pessoa mais velha tinha 86 anos, a pessoa mais nova apenas 1 aninho de idade. Muitos pais de família, muitas famílias lamentaram muito, mas a gente tem também um número que choca, que ninguém até hoje foi condenado por esse acidente, Mauro. 0 pessoas condenadas, né? É verdade, Polane. Ontem o Fantástico trouxe uma ampla matéria sobre isso, que a gente relembra agora, porque hoje, como a Polane bem coloca, são 10 anos do pior acidente aéreo da história do Brasil. E o que é extremamente triste, né, Polane, como você está dizendo, que não houve punição e houve essa infeliz coincidência, né? Fora o fato do avião não conseguir parar, exatamente, ele ainda atingiu o prédio da própria TAM, que hoje é uma praça em memória, né, às vítimas. Realmente lamentável. A pista estava molhada, as condições de clima não estavam favoráveis. A gente tem aí essa animação que mostra o momento exato da colisão do avião com o prédio da TAM, o galpão da TAM. Aí as condições de clima não estavam favoráveis, a pista estava molhada, né? Mas o que o MPF está sustentando até então é exatamente o relatório que foi divulgado, né, que diz que nem as condições climáticas, nem as condições da pista foram pontos decisivos para este acidente. Eles informam, inclusive, que esse acidente ocorreria de qualquer maneira, de acordo com os erros do piloto. Na realidade, eles informam que foi erro do piloto. Então, por isso, ninguém até agora foi condenado. Ontem eles mostraram isso e contaram a história daquela senhora que perdeu as 2 filhas e a mãe nessa tragédia. Infelizmente, a gente tem que relatar todos os fatos. 10 anos desse acidente e 20 anos do fato mais importante da história recente de Alagoas. Exatamente. Polane, muito obrigado pela sua participação. Vamos terminar juntos? Vamos sim. Boa semana para vocês. A gente volta amanhã às 8 horas da manhã com mais uma edição do TV Mar News. Pois é, a TV Mar News está acabando. A gente volta amanhã, como disse Mauro Wedekind. Espero que com boas informações amanhã. Sem dúvida. Então, Josi, sobe as letrinhas aí. Tchau para vocês. Valeu, Polane. Beijo.